Glória a Deus. Vou pedir que vocês abram as suas Bíblias no livro de João. Vamos pegar o versículo, vamos pegar ali capítulo 2, versículo 12. João 2, 12. A primeira epístola de João, não é João, é a primeira epístola. Tem primeira, segunda e tem João, né? Então, primeira epístola de João 2, 12. E o assunto principal, né, dessa primeira epístola de João é o amor, né? O amor de Deus para conosco. O amor que nós devemos ter por Ele e o amor que devemos ter uns pelos outros. Amém? Acharam? Vamos lá então. Vamos ler. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Eu vou pegar só esse versículo aqui, meus queridos, que fala sobre a nossa vitória sobre o maligno. Vejam vocês que aqui Deus já nos trata com carinho, Deus já nos chama de filhinhos, né? Veja que Ele tem todo o cuidado de nos chamar de filhinhos, para não ter aquela impressão assim, que Ele está meio bravo conosco, que Ele está meio preocupado. Não, então Ele já começa com carinho aqui dizendo filhinhos, né? E já diz que nossos pecados são perdoados, e todos os nossos pecados realmente são perdoados desde o momento que nós nos arrependamos deles, né? Mas de coração, de verdade. E esse arrependimento pode ser até no último momento da nossa vida. Ainda algumas semanas atrás o pastor Felipe esteve aqui ministrando sobre perdão, e ele falou ali, né, naquele homem que estava do lado de Jesus na cruz e foi perdoado ali, quando Jesus disse para ele que ainda, né, naquela noite estariam os dois juntos no paraíso. Vejam como nós temos diversas maneiras e diversas chances de sermos perdoados por Deus, porque o arrependimento, quando vem e é verdadeiro, Deus o recebe, esse perdão. E nós muitas vezes ficamos apreensivos, né, quanto a isso, e ficamos preocupados sobre o perdão de Deus. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus que a todo momento e a toda hora está ali esperando o nosso arrependimento. Muitas vezes nós ficamos na dúvida, né, conosco, até mesmo na hora da Santa Ceia. Vou dar um exemplo da Santa Ceia, que muitas vezes a gente vê muitos irmãos não ceando, né, preocupados às vezes com algo que foi feito e que acha que Deus está zangado, que Deus não vai aceitar, que Deus aceita, meus queridos. E por isso Ele nos chama de filhinhos, porque nós somos filhinhos amados dEle. Nós temos pecados, né, que talvez no nosso coração sejam nunca perdoados, mas eu quero dizer para vocês que todos os nossos pecados são perdoados, por piores que eles sejam, porque ali naquela cruz Deus levou os nossos pecados. Ali Ele fez com que nós tivéssemos essa bênção de toda vez, né, que nós pecamos, e ali dobramos os nossos joelhos, conversamos com Ele, e temos que ter essa intimidade com Deus, porque se nós não tivermos essa intimidade com Deus, de nada vai adiantar. Essa coisa de falar com Deus correndo e não ser com sinceridade, ser simplesmente porque acha que é um dever de cristão, é totalmente errado. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e temos que ter esse livre acesso, porque Ele nos dá esse acesso direto a Ele.
E vejam vocês que como é bom, né, conversar com Deus, porque Deus nos ouve, né, atentamente, nos escuta, conversa conosco, pensa conosco, né? Só que nós não ouvimos Ele, nós sentimos. Diferente do mundo, né, que quando a gente vai conversar com alguém, tem debate, tem discussão, tem briga. Como é bom servir a Deus, né? Porque Deus é um Deus suave, calmo, tranquilo, né? Então nós temos esse livre acesso a Ele. E aqui nessa parte que Ele diz que nós temos a vitória sobre o maligno, Ele nos trata dessa maneira, né? E aqui Ele fala depois para os pais, e diz que escreve para os pais, né? E diz: porque conheceis aquele que existe desde o princípio, né? Os pais. Fala com os jovens, né? Ele diz aqui também aos jovens: eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O jovem, ele vence o maligno, ele luta, ele guerreia. Vejam vocês a guerra que a Keila faz no sábado aqui com esses jovens. A pregação da Keila é uma bênção, é um descer do Espírito Santo, e é guerra mesmo, ela guerreia, né? Ela guerreia porque ela tem dentro do coração dela, ela tem, né, dentro do ensinamento dela, né, da palavra de Deus, essa guerra. E realmente o nosso viver com Deus é uma guerra, gente. Nós guerreamos todos os dias. Todos os dias nós temos uma luta na nossa vida. Todos os dias nós temos algo que está nos prendendo, né? É no emprego, é em casa, é no trânsito. Nós todos os dias estamos guerreando com alguma coisa. Por quê? Porque nesse mundo jaz o inimigo, né? O inimigo está aí, é o maligno, e ele não adianta. Por isso que nós fizemos parte de um exército, o exército de Deus. Porque nós temos que guerrear, nós temos que brigar, nós temos que guerrear pela nossa sobrevivência, né? Nós temos que guerrear pelos nossos vícios, pelas nossas manias, pelo nosso jeito de ser. Porque ninguém um é igual ao outro. Todos nós temos diferenças, né? É que nem quando a gente casa, né? A gente casa e diz: achei o meu outro pedaço da laranja, da maçã, sei lá, né? Podemos achar o outro pedaço da laranja e outro pedaço da maçã, mas no momento que cortar uma maçã e uma laranja no meio, já não são mais iguais, já é diferente, né? Então a gente tem isso aí, nós temos essa diferença, e justamente por causa dessa diferença que nós guerreamos todos os dias. Nós queremos nos encontrar, nós queremos sermos o mais igual necessário um ao outro. Por isso nós somos todos irmãos. Irmãos com irmãos não é para brigar, né? Não é para guerrear, não é para entrar em combate, mas o inimigo coloca isso todos os dias na nossa vida. Todos os dias, de uma maneira ou de outra, tem algo que nós precisamos ali, né, e brigar. Seja pelo nosso salário, né, que é o nosso trabalho, né? Seja pelo horário que nós temos que às vezes sair correndo porque estamos atrasados, seja por um problema que houve lá com um colega de serviço que nós temos que resolver, seja com a esposa, seja com o marido, seja com o pai, seja com a mãe. É guerra, guerra e guerra. E o que é isso? Obra do maligno. E pensando bem, né, meus irmãos, isso faz parte do mundo, senão não teria graça, né? Vejam bem, se todos gostassem do vermelho, né, o que seria do azul, do amarelo, né? Por isso que cada um tem a sua maneira e o seu jeito de ser. E por isso que Deus explica aqui para cada um, para os pais, para os filhos, né, como se deve agir e como deve ser. Imagina se a minha maneira de trazer a palavra de Deus para vocês fosse igual a do Leandro, fosse igual a do pastor Felipe, fosse igual a da Keila, do Marcos. Ninguém vinha mais na igreja, porque seria uma mesmice sempre, né? Então cada um tem a sua maneira de agir, de ser, né, de levar a sua maneira de conduzir a sua palavra de Deus, né, e como Deus coloca no coração de cada um. Uns são mais gritão, outros são mais calmos, outros são mais leves, né? Mas cada um tem a sua maneira, o seu jeito de ser e a maneira de se distribuir dentro do propósito que Deus dá a cada um. E dentro desse propósito, Deus pede aqui para nós, né, pede para os jovens, para os pais, né? Pais aqui, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Claro que nós temos vencido, nós estamos aqui, nós temos vencido e vamos vencer sempre, porque
porque nós cremos em Deus, nós cremos na sua palavra, que é fiel e verdadeira, e nós vamos vencer. Pode vir coronavírus, pode vir febre amarela, pode vir o que, nós vamos vencer sempre, porque Deus nos dá essa certeza, Deus nos dá essa fortaleza, e Deus nos dá poder, principalmente isso, meus irmãos. Deus nos dá poder de vencer o inimigo. O inimigo não tem qualquer autoridade sobre a vida de qualquer um que tenha aceitado o nosso Senhor como Salvador e mantedor da nossa vida, principalmente isto. Temos que procurar corrigir as nossas falhas, temos que procurar sermos o melhor possível, temos que procurar ser exemplo, mas acima de tudo, temos que procurar crer em tudo que a palavra de Deus diz, que aí as coisas vão ficar muito mais fáceis para nós conduzir a nossa vida, conduzir o nosso semelhante, conduzir aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus e vêm buscar. Vejam vocês quantas coisas e quantos dons Deus nos dá, Deus nos surpreende todos os dias. Nós nos surpreendemos todos os dias uns com os outros. Vejam vocês, por exemplo, eu me surpreendi hoje. O irmão estava louvando ali, nem sabia que o irmão sabia louvar. Olha que bênção, maravilha. Eu via só o Gediel aqui louvando aqui, eu dizia, mas as mulheres dessa igreja, todos são ministras de louvor, só tem um ministro de louvor. Olha, me surpreendi. Se bem que pelo pai que ele tem, não é de surpreender, que Daniel é brincadeira também. Tem uma palavra maravilhosa, toca violão, o homem então, a fruta nunca cai longe do pé, como se diz, Então, glória a Deus. Então, nós temos que sempre, todos os dias nos surpreender com algo, que Deus é um Deus que nos surpreende. Quando nós mesmos, esperamos, algo vem para nos surpreender, algo vem para nos dar bênção, E Deus aqui, então, Ele diz para nós que nós temos que ter essa vitória sobre, mas como é que nós vamos ter essa vitória sobre o maligno? Buscando cada vez mais a perfeição no reino de Deus, buscando a perfeição dentro do teu ministério, porque todos nós temos um ministério. Por menor que você pensa que é na obra de Deus, você é maior ainda. Como ele diz, quando estamos fracos é que nós estamos fortes. E assim é a nossa vida dentro do reino de Deus. Nós não podemos nunca achar que nós estamos diminuindo, que nós somos menores. Porque nesse mundo, queridos, muitos e muitos precisam dos outros. Muitas pessoas precisam de ti, precisam de ti, precisam de ti. A irmã aqui, os domingos está aqui, Libras. Ela assiste o culto, traduzindo para os irmãos em Libras. Ali tem o nenezinho, tem o filho, faz a parte dela. Então Deus nos surpreende sempre, Deus nos honra, e através da vida dela, outras almas estão sendo honradas, outras honras estão recebendo aquilo que talvez não conseguissem, mas através dela estão conseguindo. Então essa surpresa que Deus nos dá, e é dessa maneira que nós vamos vencendo o maligno dia a dia, queridos, e é um pouquinho de cada vez. Cada dia um dia novo, cada dia um dia diferente. Apesar de muitas vezes nós acharmos que a nossa vida é um cotidiano, que todos os dias não. Cada dia é um dia diferente. É um dia separado do outro. Mas para isso nós precisamos estar forte, precisamos estar firme na palavra de Deus. Buscar cada vez mais o seu reino, para nós receber essa graça que é imerecida por nós. Mas essa graça que Deus nos dá de graça, essa graça que Deus sabe que quanto mais Ele nos dá, mais nós vamos buscar. Mesmo nós sabendo que no mundo de hoje está difícil, está muito difícil. Pessoas estão necessitadas, irmãos estão fugindo do reino, pessoas estão cada vez mais discordando daquilo que Deus coloca. E nós temos compromisso de mostrar para eles que Deus é verdadeiro e que a palavra dele não mente. Não é à toa que esse livro aqui é o livro mais lido no mundo e mais antigo também no mundo. E não mudou nada.
e não vai mudar, e vai permanecer para sempre. Nós podemos passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre, não vai passar nunca. Então nós temos que ter essa fé, gente, temos que ter essa fé que Deus é um Deus de maravilha, que Ele nunca vai nos deixar só. Na hora da angústia, Ele é o socorro presente sempre na nossa vida. Ele jamais vai deixar que um filho dele esmoreça. Mas nós podemos estar firmes e temos que ter principalmente intimidade com Deus. Porque se não houver intimidade, não acontece nada. Por que nós estamos nesses 3 meses aí, nesse propósito de oração? Buscando isso, para que Deus possa falar mais conosco, para nós sentirmos mais a presença dEle no nosso coração, para sentirmos mais a presença dEle dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E em tudo aquilo que a gente fizer e disser, Deus vai estar agindo, Deus vai estar falando. Quantas vezes nós temos chance de falar com alguém sobre o Pai, né? Sobre Deus? Às vezes as pessoas até se espantam, né? Porque muita gente tem crente como louco, né? Eu mesmo já tive. Eu me lembro que eu trabalhava no centro de Porto Alegre, e eu trabalhava ali perto da Praça da Alfândega ali, e eu vi ali na Praça da Alfândega, não sei se alguém, deixa eu ver se tem alguém meio da minha época aí, acho que só o irmão. Eu vi ali um rapaz sempre na praça, na hora do almoço ali com a Bíblia na mão, pregando a palavra. Acho que o Leandro não pegou isso aí, não pegou o centro de Porto Alegre na Praça da Alfândega, lá perto, em frente ao Brasileiro ali, Leandro. O pessoal ficava uns crentes ali, o meio-dia, meu Deus, tocava um horror naquele centro de Porto Alegre ali, e eu ficava apavorado, meu Deus, tudo louco, como é que pode, né? As pessoas fazem isso, né? E hoje eu estou aqui, falando da palavra de Deus. Será que hoje eu me acho louco também? Eu me acho, né? Eu sou louco, mas louco por Jesus, né? E hoje eu entendo o que eles faziam. Só que eles eram, hoje nós somos crentes contemporâneos, né? Aqueles eram crentes radicais, né? Eram crentes, como eu disse para aquele esse dia, crente raiz. O crente raiz era assim, o crente raiz ele incendiava sozinho uma praça todinha, né? Hoje os crentes já estão mais comedidos, já tem jovens que já tem meio até vergonha de andar com Bíblia embaixo do braço. Tem jovem que não anda com Bíblia, ainda mais depois que inventaram, né? Essas redes sociais aí, eu vou dizer para vocês, né? É uma loucura, né? Eu até bem pouco tempo brigava com todo mundo por causa de celular. Hoje estou usando também aqui para ler a palavra. Deus nos surpreende, né? É isso que Deus faz, né? Que, imagina, não usa a Bíblia e tu vai corrigir ele. A Bíblia está aqui, está no celular. E aí tu vai dizer o quê? É a modernidade, né? É a época moderna. O pastor até está tentando fazer a gente usar a Bíblia aqui, né, Leandro? Umas 2, 3 semanas eu vi o pessoal com Bíblia aí. Hoje eu já não estou vendo tanta gente com Bíblia, não. Mas ele quer que use Bíblia. Eu acho que está certo. Está certo para a gente não perder esse vínculo tão bacana que é a Bíblia Sagrada, né? Mas hoje está tudo no celular. Fazer o quê? Os crentes raiz são poucos, né? Dá para contar, mas ainda existe. Mas essa é a surpresa de Deus na nossa vida. É fazer com que o impossível se torne possível, né? E aquilo que a gente pensa que talvez nunca vá fazer, esteja fazendo, assim como eu estou fazendo hoje aqui. E é esse tapa que a gente tem que dar no maligno. Cada vez que ele vem te acusar, porque o diabo ele é acusador, né? O diabo ele é acusador, né? O negócio dele é matar, roubar e destruir, não interessa como, né? Ele quer destruir a tua vida, ele quer roubar os teus sonhos, né? É isso que ele quer fazer. E nós temos que pisar na cabeça do diabo, como diz um louvor aí, para que ele entenda que aqui só existe um rei, que é o nosso rei, que é Deus, né? Não adianta ele vir querer fazer com que nossos sonhos não se realizem, né? Fazer com que tudo aquilo que a gente queira e precise não se tenha, não se consiga. Se consegue sim, se realiza sim. É só ter fé, é só buscar, é só acreditar e dobrar o joelho, né? Que ele vai fazer. Por isso que Deus nos chama de filhinhos, filhos amados, né? Para que nós entendamos que Deus é um Deus de carinho também. Deus é um Deus de amor, né? Porque Deus é amor. Se ele não fosse amor, ele não entrava pelo nosso coração. E muitas vezes nós achamos que as nossas lutas são difíceis, são impossíveis,
São difíceis, mas não impossíveis, porque tu serve o Deus do impossível. E se tu serve o Deus do impossível, tu sabe que tudo é possível, né? É Ele que nos fortalece. E nós temos que buscar, nós temos que ir atrás. Não adianta a gente pedir e não ir atrás. E eu gosto quando o pastor prega aqui e diz, né, as palavras de forma verdadeira, né? Não adianta tu pedir para Deus uma casa, um carro, um sapato novo e não trabalhar para adquirir, né? Tem que trabalhar para adquirir. Deus dá, mas tu tem que trabalhar. Eu me lembro que quando eu jogava futebol, eu pedia antes de entrar em campo, sempre pedia para Deus, né? Eu não pedia para Deus me cuidar para não arrumar uma lesão, eu pedia para Deus para me ganhar o jogo. Deus não joga futebol, né? A gente tem que pedir não ter fratura, não ter briga. Agora, fazer um gol, dar um drible, Deus não joga futebol, né? Deus cuida de nós para que as coisas funcionem e deem certo. Então a gente tem, às vezes, coloca Deus também numa enrascada, né? A gente começa a fazer exigências para o Pai, que nem sempre é Ele que vai resolver. Nós temos que fazer a nossa parte e Ele faz a dele. Por isso nós não podemos nunca desistir de nada na nossa vida. No momento que nós perseverarmos e pedirmos realmente com vontade, com amor, com paixão, Deus vai nos ouvir, porque Deus ouve a todos. E Deus atende a todos de acordo, né, com a sua vontade e com o seu merecimento. Isso é muito importante. Nós temos que entender que o maligno, ele existe, mas ele não comanda a nossa vida. Quem comanda a nossa vida é Deus. Isso é que é importante. Então, meus queridos, você que está aí nos vendo, nos escutando, vocês que estão aqui nesse momento, tenham esse entendimento na vida de vocês, que o maligno, ele existe. O diabo, ele está no meio de nós, mas ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida, nem sobre a tua vida que está aí nos assistindo nesse momento. O poder está com Deus, o poder está na sua palavra. E aqui João explica bem, aqui nesse versículo, no 12, quando ele diz que a vitória sobre o maligno é nossa, não dele. E Deus fala com nós aqui com amor, com carinho, e diz: filhinho, eu vos escrevo com muito amor, com muito carinho. Assim como muitas vezes também Deus aqui vem, Deus sabe também ser rude quando tem que ser rude, mas Deus, como eu disse, é um Deus de amor. Não pense você que Deus não está te escutando, não pense vocês que Deus não está ali do teu lado, sofrendo junto contigo, que Deus não está ali caminhando junto contigo. Deus está ali, sempre e sempre e sempre. E sempre vai aparecer alguém, em algum momento, para te dar uma palavra de conforto, para te dar uma palavra de carinho, para te dar um norte para ti. Às vezes, vem alguém que nem te conhece, e Deus manda, né? Se Deus usou um burro, imagina, não vai usar nós, que nem somos tão burros, né? Somos inteligentes. Então, sempre Deus vai mandar alguém ou alguma coisa para que a tua vida mude, para que a tua vida tome o norte. Eu sei de casos de pessoas que estavam à beira do suicídio, e uma palavra só fez toda a mudança na vida daquela pessoa. Nós não podemos nunca culpar Deus pelos nossos erros, né? Os nossos erros são nossos. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos dá o livre-arbítrio, e às vezes nós escolhemos a direção errada, mas glória a Deus que nós sempre temos, né, perdão de Deus para nos trazer de volta para o caminho certo. Como diz a palavra dele, a porta é estreita, cada um sabe por onde quer entrar, e assim é feito o nosso mundo, o mundo de Deus. E creio em vocês que é na dificuldade que nós aprendemos, é na dificuldade que a gente cresce. Todos nós vamos ter momentos de alegria e vamos ter momentos de tristeza, mas sempre temos ali o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos guardar e para cuidar de cada um de nós, independente de cor, de situação financeira. Deus guarda todos nós, Deus cuida de todos nós. E cuide para que
o coração de vocês esteja sempre voltado para tudo aquilo que Deus nos ensina e que Deus nos pede. Porque a partir do momento que você estiver juntamente, como é que se diz hoje, a palavra que usam muito, conectados com Deus, Ele também está conectado com você. O amor de Deus é imensurável. Nós não podemos nunca duvidar dele. Não podemos nunca achar que Deus nos abandonou. A gente tem a mania do porquê, né? A gente pensa, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Questionamento, questionamento, questionamento. Imagina se Ele tivesse verbalmente respostas ali para nós, né? Por isso que eu digo, glória a Deus, que Deus é um Deus que nos ouve, que nós choramos, que nós gritamos, que nós brigamos, e Ele está ali, pacientemente, nos escutando e vendo o que nós merecemos e o que nós não merecemos, o que Ele pode fazer e o que Ele não pode fazer. Mas Ele pode tudo, quem não pode é nós. Ou melhor, nós achamos que não podemos, né? Nós entregamos muito fácil as lutas da vida, mas quando nós realmente lutamos, nós vemos que nós vencemos. Bem, meus queridos, eu creio que é uma palavra rapidinha, porque é um culto de crescimento, é uma palavra que dá para entender por que nós vencemos o maligno. Guarde no coração de vocês que esse maligno que existe aí não tem autoridade sobre a nossa vida, não tem autoridade sobre os nossos problemas, sobre o nosso bolso, não tem autoridade nenhuma. A autoridade está em Deus. O nosso amanhã pertence a Deus, o nosso hoje pertence a Deus, e a nossa vida é dada por Ele. Não se preocupe nesse sentido de coronavírus, dizem, não se preocupe, se cuidem, mas não se preocupe, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Agora, quando eu vinha vindo com a minha filha e com a minha esposa, eu vinha dizendo isso. Deus é que sabe de todas as coisas. Temos que nos cuidar, sim. Temos que nos proteger, sim. Mas Deus é que sabe de todas as coisas. Nós não podemos nos abater, nos entregar, né? Porque tem gente que sofre antes, né, da coisa acontecer. Não, filho de Deus não pode sofrer antes. Filho de Deus tem que ir à luta e tem que guerrear contra o inimigo, porque Deus é um Deus que nos trata como filhinhos. Ele não diz aí, ô tu rapaz, não. Ele nos chama de filhinhos e nos dá o norte da nossa vida. Ele fala com os jovens, com os velhos, com os pais, com as mães, fala com todo mundo e nos dá o norte para a nossa vida. Nós só temos é que entender e discernir o que Ele quer para cada um de nós, o que Ele busca em cada um de nós e o que nós temos que oferecer para Ele. Ele não nos pede nada além de crer na Sua palavra e ter fé, né? E fé todo mundo sabe, que é aquilo que a gente não enxerga, né? Mas sente e sabe que vai acontecer. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos guerrear, meus queridos. Vamos guerrear, porque a vida é uma guerra, a vida é uma luta. E volto a dizer, todos os dias nós temos uma guerra diferente na nossa vida, todos os dias nós temos uma luta diferente na nossa vida. E Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o busquem em verdade e em fé. Aquilo que você acha que é impossível para você, é possível para Deus. Se você tem alguma tristeza, se você tem algo que está fazendo com que você ache que a vida não está valendo a pena, a partir de hoje a tua vida está valendo muito a pena, porque Deus é um Deus maior, e nós cremos nisso, senão não estaríamos aqui. Aleluia.